Olá, alfacetes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Não É Só Alface. Eu sou a Bia e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um tofu de lentilha vermelha que leva apenas 2 ingredientes. E também vou mostrar pra vocês aqui uma forma de vocês prepararem esse tofu pra comer com um molhinho aqui delicioso, também super rápido e fácil de fazer. Bom, a nossa lista de ingredientes hoje é curtíssima. A gente precisa de apenas 2 ingredientes para fazer o nosso tofu. Um deles é a lentilha vermelha, que está aqui hidratada. Deixei ela de molho durante 7 horas. Coloquei no recipiente, cobri de água, deixei lá demolhando durante 7 horas. Depois escorri essa água, tá? Pode jogar ela fora. E aqui a gente tem a nossa lentilha hidratada. O segundo ingrediente para a nossa receita do tofu é a água, que não é a mesma água do demolho, tá? A água do demolho você joga fora, essa aqui é uma água limpa. E aqui do lado eu tenho 5 ingredientes que eu vou usar para fazer um molhinho delicioso pra gente comer junto com o nosso tofu. Aqui eu tenho azeite, gergelim, molho shoyu, pasta de alho, mas você pode usar o alho, né, o dente de alho normal. E aqui, maple syrup, mas você também pode substituir por melado de cana, sem problema. Para começar a fazer a nossa receita, a gente precisa de um liquidificador e eu vou colocar aqui dentro os nossos 2 ingredientes para o tofu. A lentilha demolhada e a água. Já foi a lentilha e agora a água. E aqui a gente vai bater tempo suficiente para que todas as lentilhas sejam quebradas e essa mistura aqui fique homogênea. Então vou aqui ligar o nosso liquidificador. Bati aqui a nossa mistura por uns 2 minutinhos até ela ficar assim, ó, bem homogênea. Vai criar um pouquinho de espuma, tá? Mas não precisa se preocupar, ó, vai ficar assim. Se você quiser, você também pode acrescentar aqui no liquidificador um pouquinho de sal para bater junto com a água e a lentilha. Para dar continuidade aqui na nossa receita, a gente precisa transferir essa mistura para uma panela e vocês vão ver que esse é basicamente o último passo aqui da nossa receita. Então eu vou transferir aqui totalmente o nosso líquido para a panela, que já está aqui aquecendo, tá? Raspa tudinho aqui dentro. E aqui, depois de transferir para a panela, a gente vai mexer aqui até ele engrossar e ficar na consistência ideal para a gente colocar no nosso potinho. Vocês conseguem ver, ó, que agora está bem líquido. Passo aqui a espátula e o caminho se fecha novamente super rápido, ó. Eu resolvi trazer essa receita aqui pro canal por alguns motivos, e um deles é que é uma forma diferente da gente consumir a lentilha, né? Geralmente a gente não consome ela dessa forma, pelo menos aqui em casa eu não consumo a lentilha dessa forma, né? Eu faço cozida ali, boto na salada, enfim. Faço diferente, inclusive tem receita aqui no canal de outras formas de preparar a lentilha, né? Dá pra fazer essa receita aqui de tofu tanto com essa lentilha vermelha quanto como com ervilha. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer hambúrguer de ervilha, né? Aquela mesma ervilha dá pra fazer essa receita aqui. E também dá pra fazer essa mesma receita usando a lentilha verde, que é a lentilha mais comumente encontrada nos supermercados, né? Essa lentilha vermelha que às vezes não é tão fácil assim de achar, mas também dá pra fazer usando a outra lentilha. Eu tenho um tofu pronto com essa outra lentilha aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? A cor também, direitinho, a textura. E falando em textura, a textura dessa receita aqui, ela é um pouco diferente do tofu de soja que a gente encontra no supermercado, né? Porque ela é feita de uma forma diferente. O tofu que a gente encontra no supermercado, para vender aí tradicionalmente, ele é feito a partir do leite de soja. Você deixa a soja hidratada, faz o leite, cozinha esse leite e depois você talha esse leite usando alguma coisa ácida, como um suco de limão ou vinagre. E aí o leite vai talhar, assim como um leite de vaca talharia. E você faz o queijo a partir dessa parte talhada do leite da soja. Aí é assim que é feito o tofu, né? E depois você coloca lá num recipiente para ele ficar amassado, né? Sendo amassado, sendo ali comprimido, e o excesso de água ir saindo. E aí você consegue fazer o tofu firme, consegue fazer o tofu macio dessa forma, né? Você comprime menos, comprime mais, e aí vai mudando a textura do tofu. Esse tofu aqui ele vai ficar com uma textura um pouquinho diferente, porque ele vai ficar um pouco mais denso. E também a forma aqui de preparo é completamente diferente, né? Vocês estão vendo aqui que eu não tô fazendo leite, não tô cozinhando, não vou talhar esse tofu aqui, tá? A gente vai basicamente terminar de cozinhar essa massa aqui, que vocês já estão vendo que tá ficando uma textura diferente. E depois de terminar de cozinhar essa massa, a gente vai colocar num recipiente. E é esse recipiente que vai dar o formato do nosso tofu. Enquanto eu tava falando com vocês, a nossa lentilha aqui já começou a cozinhar, ó. Já tá bastante diferente aqui a textura, mas ainda não tá na textura ideal da gente colocar
no recipiente, tá? A gente vai cozinhar um pouquinho mais aqui. Mexe bem para que toda a mistura fique bem cozida. Quando estiver aqui, ó, com essa consistência, ó, que você consegue pegar aqui com a espátula, ó, e ela não cai com tanta facilidade, esse aqui é o momento ideal de parar de mexer e de colocar no nosso recipiente. Eu tô aqui com esse recipiente de vidro, mas se você quiser também pode colocar num de porcelana ou até num de plástico se ele for resistente ao, né, alguma coisa quente sendo colocada dentro dele. Vou colocar aqui toda a nossa mistura e agora ó, vou espalhar para ele ficar retinho aqui na parte de cima. Agora a gente vai levar esse recipiente para a geladeira. Eu não vou botar a tampa aqui, porque se eu colocar a tampa pode suar e cair água aqui no nosso tofu. A gente não quer isso. Eu vou levar ele desse jeito aqui, de 1 a 2 horas, até ficar tudo firmadinho aqui e a gente ter o nosso tofu pronto, tá? Mas hoje eu tô muito Ana Maria Braga e eu já tenho um tofu pronto. Vou já pegar pra vocês aqui pra mostrar como é que tá. E como eu disse pra vocês aqui, eu já tenho o tofu de lentilha vermelha que já tá firminho, ó. Já ficou bem durinho aqui na geladeira durante várias horas. Vou tirar aqui do recipiente pra mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó. Ele sai assim, um bloco. E aqui a gente consegue partir ele, ó, usando uma faca. E é assim que ele fica por dentro. E aqui é um outro tofu que eu fiz pra vocês. Um tofu de lentilha verde mesmo. Dessas que a gente encontra no supermercado. Não tá aqui no formato tão bonitinho, porque eu não tinha outro potinho desse. Mas, ó, aqui também a gente consegue ver que pelo lado de dentro, ó, também fica muito parecido. Fica, ó, muito parecido as duas lentilhas. De como é que fica, claro, a cor fica diferente, né? Porque eu usei grãos de cores diferentes, mas a textura dentro fica muito, muito parecida. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou partir tanto o tofu de lentilha vermelha, esse aqui que eu tenho, em cubinhos, quanto o outro, e vou mostrar pra vocês como preparar daqui uma sugestão de como preparar esse tofu. E também você pode preparar o tofu tradicional de soja dessa mesma forma que eu vou mostrar pra vocês também, vai ficar delicioso. Pra preparar aqui os nossos tofus, eu já tenho aqui uma panela que tá aquecendo, tá? E eu vou colocar metade do azeite que eu tenho aqui, pra também ir aquecendo junto. E o restante eu vou colocar aqui nesse potinho pra fazer aqui o molho que eu disse pra vocês, né? Vou adicionar aqui os outros ingredientes que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então vai ser aqui o azeite, o maple syrup, ou melado de cana, o molho shoyu. Vou dar aqui uma misturada. Aqui eu tô usando um fouetzinho, mas você pode usar um garfo também, sem problema. E eu vou colocar aqui o nosso alho também. Se você achar que tá muito grosso assim esse molhinho, você pode colocar ou um pouquinho mais de molho shoyu ou um pouquinho de água também para dar uma diluída. Aqui o nosso molhinho já tá pronto praticamente. O gergelim eu vou deixar aqui como uma finalização, botar no final. Nesse molhinho aqui também fica delicioso óleo de gergelim, maravilhoso. Nossa panela já tá aquecida e eu vou acrescentar os tofus aqui dentro dela. Vou fazer de 2 vezes, porque eu acho que não vai caber tudo aqui. E aqui na panela eu vou deixar os nossos tofus, né, fritando aqui no azeite, até que eles fiquem ali com uma crostinha do lado de fora, maravilhosa. Se quando você estiver fazendo aí na sua casa, você quiser usar aqui, em vez do azeite, usar óleo também para fritar, não tem problema nenhum. Nossos tofus já deram aqui uma fritadinha, alguns até mais que outros ali, que eu, né, dei uma queimadinha ali, mas ó, a maioria tá aqui com essa crostinha dourada do lado de fora, deliciosa. Vou retirar aqui, tá? E separar pra gente fritar o nosso tofu da lentilha ali, da outra lentilha. Nosso tofu mais verdinho. E uma dica, gente, que eu dou pra vocês aqui quando vocês estiverem fritando o tofu, é não ficar mexendo nele o tempo todo, tá? Você coloca aqui na panela e deixa ele dar uma fritadinha, porque se você tentar mexer aqui e ele tiver dado uma grudadinha, na hora que você tentar virar aquele pedaço de tofu, pode ser que a partezinha que tá ali do lado de fora, ela fique grudada no fundo da panela e o seu tofu, né, perdeu aquela crostinha ali. Você vai ter que começar todo de novo naquela parte ali daquele tofu. Vou aqui fritar agora o outro tofu pra gente finalmente finalizar aqui com o molho. E aqui o nosso tofu de ervilha verde também fica com a cor maravilhosa do lado de fora, uma crostinha aqui sensacional, também quente ainda, né, obviamente. Agora, ó, o que eu vou fazer? Vou trazer de volta o tofu de lentilha vermelha aqui pra dentro da nossa panela e vou aumentar aqui um pouquinho o fogo, dar uma outra misturada no nosso molho e colocar aqui por cima dos nossos tofus. Agora que eles já estão mais durinhos, a gente consegue mexer uma mexidinha neles sem eles se quebrarem. Vou deixar aqui só
até o molho que eu acabei de colocar também dar uma esquentada. E vou acrescentar aqui os gergelins por cima. E tá pronto aqui o nosso tofu. Vou tirar aqui da panela e servir pra vocês. E tá pronto aqui o nosso tofu, gente. Olha aqui como ficou lindíssimo esse prato. Olha isso aqui. Coisa maravilhosa. E agora tá faltando, né, aquela parte do vídeo que é muito difícil, que é comer aqui as comidas que eu faço pra vocês. Vou aqui pegar, eu queria ter um hashi aqui nesse momento, não tenho hashi, mas vou aqui pegar com a mão mesmo. Botar aqui um pouquinho no molho shoyu. Tá muito gostoso. O nosso molhinho aqui que eu ensinei pra vocês com o molho shoyu, o melado de cana aqui também e o azeite tá sensacional. Deram um sabor todo especial aqui pro nosso tofu. Muito, muito bom mesmo. A textura, como eu falei pra vocês, é um pouco diferente do tofu tradicional, feito de soja, desse que a gente compra no supermercado. Aqui é um pouco mais macio, eu diria, um pouco mais macia a textura, mas sensacional do mesmo jeito, muito boa. Aqui quando a gente fritou também os tofus, criou essa crostinha do lado de fora, muito deliciosa, muito mesmo. E uma refeição aqui, né, gente, super proteica. Já falei pra vocês várias vezes que as leguminosas, como as lentilhas, ervilhas, grande bicos, feijões, são excelentes fontes de proteína. Também o tofu feito de soja também é uma excelente fonte de proteína. E aqui, os dois de lentilha também são excelentes fontes de proteína. Vocês viram que o processo para fazer é super fácil. Você deixa de molho, descarta aquela água do demolho, bate com a nova água e mexe aqui na panela até ele ficar ali com aquela consistência meio pastosa e tal. Super rápido, em menos de 10 minutos você cozinha, depois coloca na tigela, geladeira, tá pronto o seu tofu aí pra você desfrutar. E também é uma opção aí mais acessível financeiramente do que o tofu. Eu sei que em grande parte aí do Brasil, né, não é fácil de achar o tofu. Lá em Fortaleza, onde eu morava, não era, assim, uma coisa super fácil de achar tofu. E aqui a gente consegue fazer o tofu comprando as lentilhas no supermercado e fazer aqui na sua casa. Essa receita que eu ensinei pra vocês usa apenas 100 gramas de lentilha, né? Aqui tem um pouquinho mais, obviamente, pra fazer esse prato aqui. Mas é uma receita aí que você com 1 kg de lentilha consegue fazer uma quantidade bastante grande aí de tofu, que vai ficar na sua geladeira uma refeição aí prática, rápida, acessível e super nutritiva. Eu coloquei aqui na tábua os 2 tipos de lentilha que eu usei para fazer esses tofus. Aqui eu usei a lentilha verde, que resultou nesse tofu aqui na coloração mais escura. E aqui a lentilha vermelha, que ela não é, na verdade ela não é vermelha, né? É meio alaranjada. Eu acho que deveria mudar o nome. E resultou aqui nesse tofu aqui, nessa coloração um pouco mais clara, tá? Forma de preparo é exatamente igual. Aqui no vídeo eu ensinei pra vocês, né? Mostrei pra vocês como faz com a lentilha vermelha, mas para fazer com a lentilha verde é exatamente igual, mesmas medidas, mesmo tudo. E é isso, gente, era isso que eu tinha para ensinar para vocês hoje, essa receita aqui de tofu de lentilha. Sensacional, super fácil de fazer, rápida, prática, aí pra você ter na sua geladeira, mais acessível financeiramente do que o tofu, aí dependendo da região do Brasil que você mora, tá? Então, essa receita aqui, ó, sensacional. E se você gostou da receita de hoje, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha essa receita com alguém que você acha que vai gostar de receber e se inscreve no canal se você não é inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.